Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Vamos à nossa mensagem. Bilhões de anos foram necessários para que este dia chegasse. No entanto, você nem sempre se dá conta do tamanho do investimento do universo em sua vida. Mas quando seu coração se abre para percepções mais profundas, para a beleza da lua e das estrelas, das nuvens do céu, da chuva que abençoa as árvores e as flores e do magnífico processo biológico de cada ser, incluindo você mesmo, se torna impossível resistir à grandiosidade do cosmos em oposição à extrema pequenez do homem, que depende totalmente de forças físicas, sociais e espirituais que lhe transcendem. Cada dia que nasce é um novo dia para agradecer. Agradecer pelo corpo, veículo do espírito na experiência humana. Pela família, especialmente por seus pais, ou por quem tenha cuidado de você ao longo de sua infância e ainda hoje, depositando sacrifícios silenciosos no altar da sua existência. É imperioso ser grato aos milhões de anônimos que trabalham para que você possa ter energia e segurança, roupa e alimento. Para que possa, por exemplo, acender uma lâmpada com o toque de um dedo ou banhar-se em água morna. Contemple o vento cantando nas folhagens. É a vida da terra que pulsa para que sua vida também possa pulsar. Mesmo na hora do adeus, há motivos para agradecer. Pelo tempo fruído, pelo amor que iluminou a vida. E também porque, na hora precisa, chegará a sua vez de viajar ao rumo do sem-fim, onde abraçará seus amores muitas vezes mais. E ante a frustração das adversidades, é também possível ser grato ao que se pode aprender com cada desilusão, por poder se reconstruir, por amanhã ser um novo dia. A cada amanhecer, busque a conexão com essa extraordinária força que impulsiona o universo e que nos proporciona o que é preciso para seguir adiante. Cada um bem sabe, no fundo de sua própria alma, tudo porque tem a agradecer. A gratidão nos põe mais perto de Deus e do seu amor. O programa Espírito e Vida de hoje vai conversar com Roberto Coutinho da Mota, mais conhecido como Bob Mota, o poeta matuto com nome de americano, não é isso? Bob, muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Nilo. Bom dia, meus irmãos que estão do outro lado. Do outro lado da vida e do outro lado da câmara. Bob fez uma cirurgia e após essa cirurgia ele passou 20 dias em coma. E durante, que nós chamamos uma experiência de EQM, experiência de quase morte. E como os relatos dos pesquisadores falam, ele teve aquelas mesmas experiências, aquelas mesmas sensações. Encontrou, viu-se junto com seus parentes, com seus pais, com seus amigos, com seu irmão. E ele escreveu um livro comovente chamado Na Fronteira da Existência. O que vi do lado de lá, o que fiz do lado de cá. E veio ao nosso programa fazer o seu relato. E há um dos poemas do livro, chama-se O Retorno, poema matuto. Ele inicia contando como é que sentiu os primeiros sintomas, não é? Seu moço, eu estava sentindo uma dor no meio do peito. E tive que ir para a faca, jeito nenhum me deu jeito. Aí, numa oração breve, supliquei, Deus não me leve, eu agora assim dieito. E ele continua quando são as suas experiências no mundo espiritual. Andei por belos jardins, meu Jesus, sejais bendito. Pro lindos campos florido, cada qual o mais bonito. Vi gente que já morreu, conversando ali mais eu, e não achei esquisito. Meus povos sofrendo muito, vendo como eu estava rindo, direcionaram todas suas orações para mim.
todos que me visitavam, vendo como eu me encontrava, achava que era meu fim. Então, se Papai do Céu, vendo a minha agonia, fez com que eu me acordasse de um coma de 20 dias. E aqui estou eu novamente, bem no meio da minha gente, mostrando a minha poesia. Quem não me conhece, vou me apresentando. Eu sou Bob Mota, já não sou mais novo. No verso divulgo os costumes do povo, em prol da cultura eu vivo lutando. As muitas barreiras que eu vivo encontrando, derrubo ou drobo por modo de passar. Como referência para me apresentar, tenho uma relíquia servindo de escudo, um velho bilhete do mestre Cascudo, cantando galope na beira do mar. E esse bilhete foi quando eu escrevi meu primeiro livro, em 1978, onde ele diz assim, está aqui na contracapa do livro. Bob, parabéns pelo livrinho que deve ser vendido nas farmácias e drogarias. Específico contra a tristeza, a burrice e o mau humor. Se um camarada velho não voltar à juventude com as molecagens irresistíveis do Bob, é porque está cego, surdo ou desprevenido do entendimento. Votos pelo seu êxito, cordialmente, Câmara Cascudo. Natal 9/9/78. Mas aí agora você fez um novo contrato com Deus, não é? Como foi esse acontecimento, como é que isso se processou? Isso aí, foi na última visita que eu fiz no outro plano. Porque eu ficava assim, quando eu me vi, eu entrei para ter uma anestesia, para fazer a cirurgia, aí perdi ciência do mundo, né? Mas antes eu pedi ao médico para declamar o poema, Coração de Poeta. Está aqui também, declamei. Não sei se cheguei a declamar todo ou se me apaguei no meio. Eu sei que quando eu dei por mim, eu estava fora do meu corpo e me vendo em cima da cama, amarrado pelo tórax, pelos braços, e cheio de fios, cheio de mangueiras, de drenos, essas coisas todas. Eu me vi aí, quis me apavorar, aí senti como se uma pessoa estivesse segurando meu ombro, me afagando. Aí me sentei na cama, aos pés do meu corpo. Quando eu me sentei, aí deu aquela sonolência, adormeci. Quando me acordei, foi no jardim, que era a coisa mais linda do mundo. E a primeira pessoa que eu vi do outro lado, nesse jardim, foi Dr. Irão Idalino, que era dermatologista aqui em Natal. Ele e o sogro dele, que morreu faz mais de 15 anos, que trabalhou com o papai lá no Curtume, era quem manipulava tintas, quando o Curtume ainda era na Guarita, no bairro da Guarita. E eu tive com essas duas pessoas, com o doutor Irão não cheguei a conversar nada, eu vi o doutor Irão falando com o seu Antônio Luiz, o sogro dele. Seu Antônio, esse rapaz, olha quem está aqui, esse aí não é Bob, não, filho de seu João Mota, seu ex-patrão. Aí disse, meu filho, eu estou muito feliz em lhe ver, em conversar com você aqui. Eu sempre que me é permitido, escuto você declamando seus poemas na rádio e gosto muito. Aí me levou onde estava meu pai e minha mãe, na sombra de um pé de jasmim laranja, que era a planta preferida de minha mãe. Aí você viu seu pai e sua mãe? Minha mãe e minha tia, irmã de mamãe. Os três, mas nenhum falou comigo naquela hora. Mas a emoção rolou. Vixe, Maria, ele tomou conta de nós tudinho. E o que eu fiquei mais pasmo foi o aspecto de meu pai, de minha mãe e de minha tia. O aspecto físico da imagem deles. Minha mãe enxergando tudo, que ela morreu sem enxergar, devido à diabetes. Ela tinha um problema numa ferida na perna que nunca havia sarado por conta da diabetes. Mas ela totalmente sã. Minha tia também, e papai
que morreu um caquinho, era gordo, rosado, com cara de quem estava vendendo saúde. E o senhor Antônio Luiz aí me explicou, o sogro do doutor Iron. Quando a gente vem para cá, a gente é curado de toda doença que causou a passagem da gente de um plano para o outro. E, em outras palavras, lá não existe doença. E os espíritos nos ensinam, a doutrina espírita nos ensinam que realmente nosso aspecto físico no mundo espiritual é no nosso auge, né? 30 anos, 30 e pouco, ou seja, a gente não se apresenta careca, com cabelo branco de maneira nenhuma. A gente se aparece com a aparência que nós tivemos no auge do nosso vigor físico. A gente vai dar uma paradinha, volta daqui a pouco, conversando com Bob Mota a respeito de experiência de quase morte. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida, ainda conversando com Bob Mota sobre experiência de quase morte EQM. A partir dessa experiência, Bob escreveu o livro Na Fronteira da Existência, onde ele narra todo esse processo, toda a emoção que ele teve no contato com os seus queridos desencarnados. Não é? É bom que a gente esclareça que quando a gente desencarna de uma maneira com doenças, com processos de materiais, a gente passa um tempo, a gente é socorrido no mundo espiritual e a gente permanece em hospitais onde a gente vai recuperar o nosso vigor, a nossa saúde, não é? Mas, Bob, vamos continuar a respeito do seu relato. Você teve esse primeiro contato com seu pai e sua mãe, mas depois você teve novas incursões pelo mundo espiritual. Eu sei que era como se uma força estranha me carregasse nos braços. Eu ficava lá e cá. Quando chegava na UTI, sempre sentava aos pés do meu corpo físico. E ficava ouvindo aquele converseiro dos médicos, de quem chegava para me visitar, e não ouvia nada. Eu só ouvia minha mulher quando ela chegava perto de mim. Eu ouvia, ela dizia: Bob, meu filho, vamos para casa. A casa da gente está pintada, esperando a sua volta. A sua esposa, não é a Adele? E eu dizia: vamos. Mas eu dizia no meu subconsciente, não saía som nenhum, ela não ouvia nada. E ela, uma coisa interessante que eu cito aí no livro, é que sempre que ela me visitava, ela sempre estava com a mesma roupa. E depois disse a mim que nunca existiu esse vestido. Sempre ela estava com um vestido lilás esvoaçante. E ela nunca possuiu esse vestido. Há dois momentos muito emocionantes no livro. O que você encontra o seu irmão, que morreu afogado na Praia do Meio, não é isso? É. E depois você encontra um grupo de familiares. Eu queria que você narrasse para os nossos telespectadores. O meu irmão, eu encontrei ele junto com Clóvis. Jânio era o nome dele. Ele morreu afogado em frente ao Hotel dos Reis Magos. E eu que fui reconhecer o corpo totalmente dilacerado, eu conheci pelo calção e pelo cabelo dele. Eu digo: não é ele. Mas no mundo espiritual você já reencontrou... Mas não, totalmente são. Eu digo: rapaz, ele está admirado com o meu aspecto, né? Isso aí foi na hora que eu me encontrei com ele, encontrei com o Clóvis, meu irmão. Clóvis Mota. Sim. Também enxergando tudo, que ele morreu totalmente cego. Também enxergando tudo. Vi Zé Quirino, meu outro irmão, que morreu com as duas pernas amputadas. E ele lá, com o corpo igual como estava, bem direitinho.
Teve uma hora que eu me vi numa casa alpendrada, numa curva, numa estrada, deitado numa rede, um tamborete assim, junto a uma quartinha, com água. Nem toda geladeira tinha uma água mais gostosa e gelada como aquela. E tinha umas algarobas, 2 algarobas com um bocado, uns cavalos amarrados. E vinha uns vaqueiros conversando. Aí um deles chamou o outro de Giló. Eu tive um sobressalto. Aí eu me levantei da rede, fui lá onde ele estava. Eu digo, é seu Giló de Campina Grande, pai de Macola, que foi jogador do Campinense. Ele disse, sou eu mesmo. E você, quem é? Eu disse, eu sou Bob, filho de seu João Mota, seu amigo. Se me lembro demais, quando a gente chegava na fazenda do seu pai, lá no Lucas ou na Malhada da Roça, você já não andava mais na maçaneta da cela do seu pai. Você já andava num cavalinho melado que ele tinha lhe dado. Mas, Bob, você teve a oportunidade de conversar com seu pai ou conversar com sua mãe? Com meu pai não, com minha mãe conversei. Com meu pai não conversei, mas isso que tem um bilhete que eu escrevi para ele aí, onde eu converso tudo com ele. Mas ele olhava, mas você esteve com ele, olhava para ele, Tive. Ele registrava a sua presença. Registrava. Meu pai registrava, os outros parentes registravam, mesmo os que não falaram comigo, ele registrava. Agora, teve um que eu encontrei com ele, era lá da Cidade Nova, a gente bebeu muita cachaça junto. Ele era freteiro, ele alugava ônibus para levar os romeiros para Juazeiro, Padre Cícero. Aí quando eu vi, eu soltei o mesmo grito que eu soltava quando chegava na casa dele. Bora, Belo! Aí ele respondeu do mesmo jeito, para onde, homem? Eu disse, pro mesmo canto. Ele disse, tá, continua safado do mesmo jeito. Ele disse, as brincadeiras que, sabe? Agora eu vinha numa estrada, aí encontrei minha mãe e minha tia. Aí a gente se abraçou e tudo, e ela... Eu digo, a senhora sabia que eu vinha por aqui? Ela sabia, eu estava aqui lhe esperando. E porque fui encarregada de levar você na casa de Miana. Você não queria ver ela? Eu queria. Miana era, como eu chamava, mãe Miana, uma pretinha que ajudou mamãe a criar a gente, e minhas irmãs, que ela era lá das Traíras, ali perto de Macaíba. E eu fui nessa casa dela, ela sacou no lar espiritual. Agora, uma coisa, cada cenário que eu me acordava e estava nesse cenário era diferente um do outro. Aí eu concluí que encontrava as pessoas nesse cenário e no outro já não via mais. Já era outro grupo, não é? Já era outro grupo. E aí daí eu vi que o Sermão da Montanha tem muito a ver. Na casa de meu pai existem muitas moradas. Muitas moradas. A gente vai dar mais uma paradinha, Bob, volta daqui a pouco, ainda conversando sobre EQM, experiência de quase morte, com Bob Mota. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida, conversando com Bob Mota sobre experiência de quase morte EQM. Ô Bob, o que é que você extraiu de positivo dessa experiência? Mudou alguma coisa em sua vida? Se o cara passar por um negócio desse e não mudar, é melhor não ter nascido. Mas eu nem virei santo, nunca fui nem virei santo, mas eu quero lhe dizer uma coisa, eu não quero não estou somando virtudes depois dessa EQM. Eu estou tentando eliminar defeitos, sabe? E ainda tenho mais defeito do que burro de cigano. Porque burro de cigano, todo defeito nele assenta.
Mas há um momento nessa experiência em que você faz, as pessoas relatam isso, como se passasse o filme da vida. Ah, isso passou. Eu relatei aqui. Foi quando eu fui, porque na época eu ainda estava cumprindo carência no meu plano de saúde. Aí haja o povo a correr para arranjar uma vaga para mim na UTI, nada de conseguir. Eu fui para o Valfredo às 7 horas da noite do dia 17 de novembro de 2011. Às 7 horas da noite, quando conseguiram uma vaga de UTI para mim lá no UOL, era 10h15 da noite. Aí eu fui na ambulância do SAMU. Pois no trajeto do Valfredo até o Hospital Onofre Lopes, passou um tape da minha vida. Passou tudo isso. E eu fiquei aperreado. Tudo de bom e de ruim passou. De ruim passou e eu estava achando as coisas ruins em maior número. Eu estava achando as coisas ruins em maior número. O saldo era negativo. O saldo, ixi Maria, demais. Demais negativo. Eu digo, homem, se eu escapar dessa eu tenho que mudar, porque o negócio não está bom não. Então você tem isso hoje como algo positivo? Ou tenta extrair disso algo positivo? Mas claro, só, eu já terminando lá, na última visita que eu fiz, cita aí, eu cheguei, encontrei meu irmão, foi quando eu encontrei meu irmão Zé Quirino, ele que morreu com as pernas amputadas. E ele totalmente, eu digo, Zé, eu estou com medo de uma coisa. Eu disse, o que é? Eu disse, nesse campo que nós estamos, era um campo bem arborizado e gramado, eu vi um bocado de lápide, de mármore, como se fosse um cemitério. Será que eu morri, Zé? Aí ele fez um ar de riso assim, espera aí. Aí voltou acompanhado de um velhinho. E o velhinho disse, está com medo de quê? Ele disse, quantas pessoas queriam estar no seu lugar agora, meu filho? Você não tenha medo não. Você está no meio de anjos, mas você vai voltar para o lugar de onde veio. E eu sabia que aquele cara era me era familiar. Ele disse, você não está me conhecendo não. Eu digo, não, senhor. Depois eu lhe carreguei nos braços, quando você, bem pichototinho, bem pequenininho. Eu trabalhava para seu pai, eu tomava conta das cabras lá na fazenda do seu pai. Meu nome era Tributino. Eu disse, lembro demais do senhor. Ele disse, você chegava no curral bem cedinho e a gente segurava nas suas mãozinhas e você reclamava da frieza das mãos da gente. Ô Bob, eu queria que você tem um poema aqui, um poema de gratidão, na verdade, chamado Aos Meus Amigos. Pois não. Eu queria que você lesse, porque ele é muito, muito emocionante no sentido da sua gratidão para com os amigos e com a família. Aqui. Sua importante presença, suas correntes de fé, o apoio à minha mulher, a meus filhos, foi mais que ouro. Vocês são, pro velho poeta, a própria felicidade. Com toda sinceridade, vocês são o meu tesouro. Fui cercado de carinho, de beijo e muitos afagos, que dentro do peito eu trago. Sobre os meus filhos eu nem falo. São sangue do sangue meu, são carne da carne minha, de minha musa rainha, com nó na goela eu me entalo. O trato deles para mim foi algo quase impossível, diria até foi incrível. O meu relato aqui vai. Bateram o mundo e o fundo, rezaram nos pés da cruz, suplicaram a Jesus para salvar seu velho pai. Minha musa inspiradora, nem dá modo eu descrever. Ficando para não viver, pegou-se a todos os santos. Quando me acordei do coma, ela veio, me abraçou
E me abraçando, chorou, deu banho nele com seu pranto. Meus irmãos do outro plano muito me auxiliaram. Ao meu redor se ajuntaram para amenizar minha dor. Vocês tudo em união me ajudaram sem enfado. A todos, muito obrigado. E a Jesus, nosso Senhor. O livro de Bob Mota, chamado Na Fronteira da Existência, que vocês vão poder encontrar na banca do Nordestão. Na banca do Nordestão, aquela banca Boa Leitura, Nordestão da Salgado Filho. Nordestão da Salgado Filho. Salgado Filho, o Nordestão da Prudente Moraes também tem. Na revistaria Ateneu e na banca Cidade do Sol, lá em Totinha e Laércio. Bob, muito obrigado pela sua presença conosco. Continuo à disposição de vocês, irmãos encarnados e desencarnados, por que não dizer? Agradecemos a sua sintonia, a sua companhia amiga, o seu carinho e estaremos de volta aqui no próximo sábado. Muita paz para todos nós.